Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta muito legal para quem está começando agora a economizar dinheiro e não tem familiaridade com planilhas. Essa ferramenta, ela me possibilitou juntar R$ 10.000, mesmo ganhando pouco e morando em São Paulo ainda. Eu sou a Bruna e aqui a gente troca frustração por autonomia. Sem muita enrolação, a ferramenta que eu usei foi o Kakeibo. Kakeibo, você encontra as duas formas de se falar. O Kakeibo, ele é um método de organização financeira criado para ajudar as pessoas a terem mais consciências dos seus gastos. A ideia principal não é só anotar números, mas é pensar antes de gastar, entendendo se aquele gasto é emocional ou se ele realmente é algo necessário. Então ele funciona com 4 categorias simples e com anotações diárias justamente para você ter consciência de para onde o seu dinheiro está indo. E feito também para você conseguir criar consciência dos seus gastos. Agora, como foi que eu utilizei o Kakeibo na prática para conseguir juntar R$ 10.000 em menos de um ano, ganhando pouco? Antes de começar de fato a utilizar essa metodologia do Kakeibo, eu dei para mim mesma um mês de teste, vamos dizer assim. Eu peguei um caderninho simples durante um mês e fui fazendo as anotações diárias conforme a metodologia Kakeibo ensina você a fazer, mas eu fiz de maneira assim, displicente, fui anotando. Segunda-feira do dia de abril, de X data, eu gastei X valor com um cheeseburger. Vai anotando os seus gastos diários. Mas como se fosse um diário de finanças, né? Que é teoricamente que é o significado do Kakeibo, né? Um diário de finanças da casa. No final do mês, quando eu fui fazer a checagem, a maioria das coisas que eu gastei e utilizei naquele mês foram, tipo, ficou para o guarda-roupa usar, ou foi alguma coisa que eu comprei que eu não reutilizei mais, ou seja, foi um gasto totalmente desnecessário feito por pura emoção na época. O primeiro passo que você tem que fazer para poder conseguir preencher esse Kakeibo com mais eficiência é você tem que definir uma meta que seja palpável para o seu momento de vida, para o seu momento financeiro, uma meta palpável para que você consiga seguir. Isso é muito importante para você não falhar na execução. Não é uma promessa genérica, não é uma meta genérica do tipo quero guardar dinheiro, quero economizar. Tem que ser uma meta clara, com valor e com propósito. Porque assim você consegue seguir fiel ao que você prometeu para si mesmo no início do mês. No Kakeibo isso é muito legal, porque é você mesmo que define a sua meta. Ali você consegue ver o quão fiel você tá sendo a si mesmo ou não, né? Bom, no meu caso, a minha meta era juntar R$ 10.000 naquela época, porque esse valor era o que eu precisava para poder conseguir ficar meses estudando e fazendo a minha transição digital de uma maneira tranquila. Eu não fui começando a economizar por economizar, eu defini literalmente um objetivo muito claro. E um muito importante que você tem que definir as suas metas com prazo de início e tem que ter prazo de validade. E para utilizar o Kakeibo, para ele ficar mais assertivo, para você conseguir concluir a sua meta, você precisa primeiro descobrir qual é o seu custo fixo essencial. E o que é o custo fixo essencial? É o valor mínimo que você precisa para sobreviver. Quando eu digo valor mínimo para sobreviver, é o valor mínimo mesmo. Só o essencial entra nessa conta, que é, para quem mora de aluguel, é moradia, água, luz, internet, comida e transporte também. Somente valores essenciais. Trazendo aqui o meu exemplo, né? Na época, o meu salário líquido era 2.900. 2.900, mais ou menos. E aí, depois de eu ter feito aquela primeira triagem de um mês de anotações, eu descobri que o meu custo fixo de vida essencial ficava em torno de mais ou menos 1.500. Nesse valor já estava incluso tudo, que era moradia, comida, na época eu estava de aluguel, telefone, internet, todos os custos que eu precisava para poder sobreviver. Nesse caso, sobrariam R$ 1.400 e eu fico impressionada porque onde é que ia esse dinheiro? Porque ele não sobrava no final do mês e eu não estava sendo organizada. Para onde é que ia esse dinheiro? Tava indo para coisas que a gente compra no dia a dia, que a gente pensa, não, é só R$ 20, é só pouquinha coisa, não vai dar nada. Que no final do mês, quando você faz as contas e soma tudo, ele dá um valor muito grande de coisas que você comprou ou consumiu que você não precisaria estar gastando ali agora. E aí acaba que no final do mês você vive na roda dos ratos. Então eu só segui uma lógica. Salário menos o custo essencial era igual o valor que era possível de guardar, que nesse caso era R$ 1.400 na época. Com isso tudo definido, eu consegui organizar o restante do salário usando as categorias do Kakeibo. A primeira categoria que eu já te falei, que é a do custo essencial. Meu custo de vida fixo ficava em R$ 1.500. Então, ainda me sobrava 1.400. No caderno, que é esse caderninho aqui, maravilhoso, ele tem a próxima categoria que é lazer e vícios. Para mim, o que eu tinha colocado como meta de valor para utilizar em lazer e vícios? Era mais ou menos R$ 250, que eu tinha estipulado ali para poder sair para comer fora, para pedir uma comida em casa, para fazer um passeio, para poder gastar com pequenos prazeres do dia a dia. O importante, para mim, era não cortar tudo, mas dar um limite. Ou seja, se acabou o dinheiro do lazer, acabou. Naquele mês você não tem mais de onde tirar dinheiro
Você não tem mais o que fazer, você precisa arrumar um jeito de se distrair com coisas de casa, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa que não precise gastar, porque se acabou o dinheiro do lazer, acabou o lazer, naquele mês, claro. Isso faz com que a gente crie uma mentalidade muito mais forte, muito mais organizada financeiramente. Bom, ainda sobravam R$ 1.150. Vamos para a próxima categoria do Kakeibo, que é cultura. Para cultura, eu entendo cultura como algo que envolve livros, cursos, coisas em que eu pudesse investir para me ajudar a evoluir. No caso, é um dinheiro que eu separava para poder investir em mim mesma. Eu determinei um valor de R$ 100 por mês, porque se eu precisasse comprar um curso, parcelava, dava para poder pagar com esse dinheiro. Se eu precisasse comprar livros, dava para comprar pelo menos uns 2 livros com R$ 100. E para mim, esse foi um dos melhores gastos que eu fiz, porque foi ali onde eu consegui comprar cursos. Eu fui na área de TI, fiz cursos para escrita, foi isso que me possibilitou desenvolver um blog. Comprei livros, então, assim, minha mente saiu muito mais evoluída com esse gasto que eu estava fazendo por mês, que para mim é um investimento gigantesco. E ainda tinha me sobrado 1.050, então vamos para o próximo destino. Seguindo a quarta e última categoria do Kakeibo, eram extras. O que eu coloquei nessa categoria de extras? E mantendo o controle financeiro, sempre deixava pelo menos uns R$ 200 por mês para imprevistos. Isso não é para reserva de emergência, era para imprevisto. Surgia alguma uma necessidade, comprar uma medicação naquele mês, tinha ali pelo menos uns R$ 200 a R$ 400 guardados no mês para imprevisto. E os 850 restantes eu destinava para o meu propósito, aquele propósito que eu mencionei no início do vídeo, que era juntar R$ 10.000. Não era um valor gigantesco, mas era constante. E com a metodologia do Kakeibo, eu entendi, esse dinheiro eu estou guardando para o meu eu do futuro, e eu tinha um propósito gigantesco para esse dinheiro quando eu atingisse essa meta. Então ela tinha data a iniciar e data para finalizar. E eu não olhava mais para ele. Era como se aquele dinheiro não existisse. O Kakeibo, ele me ajudou a ser extremamente constante na minha meta, e foi exatamente essa constância que me possibilitou guardar dinheiro até menos de um ano, em mais ou menos uns 10 meses que eu consegui atingir esse valor. E a parte principal que eu quero trazer com esse insight do Kakeibo é que quando você tem uma meta definida, esses números começam a fazer muito mais sentido, porque você entende que cada escolha mensal ou cada escolha semanal, ela tá te aproximando ou ela tá te afastando do seu objetivo. E esses passos, eles mudam tudo, porque você para de se sentir culpada, começa a agir com consciência. Você entende onde dá para ajustar, sem cortar tudo e sem radicalismo. E o truquezinho para você conseguir pegar esse hábito, transformar esse hábito de se pagar primeiro a gente tem que ser sincero, o brasileiro é movido a dívidas. Todo mundo prioriza sempre, vou chamar essas dívidas de compromissos. As pessoas honram primeiro seus compromissos e deixam para guardar para si aquilo que sobra. E isso inconscientemente faz com que você gaste o valor que você estipulou guardar para você mesmo, porque você não se prioriza em pagar primeiro. Aí na próxima vez que você for fazer algum outro compromisso, sempre baseie o seu salário considerando o valor bruto menos o valorzinho que você vai estipular para você conseguir organizar suas finanças. Isso daí é totalmente pessoal, seu valor que você vai colocar, quanto que você quer poupar pelo mês. O bom do nosso amiguinho é que você não precisa comprar nada agora para se organizar. Eu vou te mostrar agora como você pode fazer na sua casa. Você vai pegar um caderno e vai começar a separar os seus gastos por categorias. No caso, a primeira categoria que tem aqui dentro do caderno é sobrevivência, que foi aquele valor que eu tinha mencionado a você, o seu custo de vida fixo essencial. Em seguida, você vai colocar lazer e vícios, depois cultura e depois extra. Primeiro mês você vai fazer o teste. Ele vai funcionar como se fosse um diário mesmo. De preferência, você pega um caderno pequenininho para que você consiga levar ele para todos os locais, para quem trabalha fora, por exemplo. E aí você vai anotar os seus gastos diários. Separa lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai lá e anota todos os gastos que você fez. E isso aqui é um truquezinho meu, tá? Pode ser que você fique um pouco cansado de fazer isso, mas eu achei que me ajudou muito. É como você se sentiu após você ter feito aquela compra. Você vai fazendo as anotações no final do mês, você avalia os valores e aí você revisa, você faz o cálculo de quanto você gastou, você vai fazer o balanço com o seu custo de vida fixo e vai fazer o balanço também com o seu salário. E aí você se pergunta, isso foi necessidade ou foi emoção? Aqui você consegue identificar padrões e gatilhos que você pode estar tendo quando você vai fazer compras e conseguir evitar eles no mês seguinte. Esse exercício ele não vai mudar a sua vida, mas ele vai mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro, porque ali você vai ter mais uma certeza e você vai entender um pouco mais das suas emoções quando você está gastando e você consegue controlar mais esses gastos que sejam feitos por impulso e que vai te deixar cada vez mais longe do seu objetivo. Mesmo com um salário de 2.900, mantendo essa constância, fazendo todos esses passos, eu consegui juntar 10 mil em menos de um ano. E foi muito legal porque eu deixei esse valor guardadinho. Isso aqui não é recomendação de investimento, não é recomendação de local, é só o que eu uso mesmo. E eu deixei ele nas caixinhas do Nubank, porque pra mim fazia mais sentido naquela época, porque mesmo que fosse pouco, que tivesse um rendimento ali diário,
Se você quiser entender também um pouquinho mais, com mais detalhes sobre esse método do Kakebo e prefere conteúdo em texto, eu deixei um artigo completo sobre ele lá no meu blog do Bolso Extra, explicando tudo com calma, com exemplos reais, com prints, com tudo mais. O link tá aqui nos comentários. E lembra que não é só sobre ganhar muito, é sobre o que você faz com o que você já ganha. Se você quiser entender um pouco mais sobre mentalidade financeira, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui no lado, que lá eu explico com mais profundidade sobre como o seu mental dita muito mais do que o valor que você ganha em si. E é isso.